Vamos aqui para mais uma aula de química. Hoje a gente vai estar falando sobre misturas homogêneas e misturas heterogêneas. Então vejamos aqui. Nesse caso aqui, nós vamos aprender o que é uma mistura homogênea e o que é uma mistura heterogênea. As misturas homogêneas, elas também podem ser chamadas de soluções, tá bom? Elas são chamadas de soluções. Já as misturas heterogêneas, elas não são classificadas como soluções. Então, qual a diferença entre mistura homogênea para mistura heterogênea? Bem simples. Então, vejamos aqui, ó. Quando a água está pura, nós temos o exemplo de uma substância. Temos uma substância pura, água. Quando o óleo também está puro, nós temos aqui também uma substância óleo. Ou seja, elas apresentam propriedades bem definidas. Mas a partir do momento que elas se misturam, água mais óleo, vejamos aqui que nesse caso dá para ver tanto a água quanto o óleo. Então, nesse caso aqui, nós temos o exemplo de uma mistura heterogênea. Heterogênea quer dizer que a gente vê fases diferentes. Você vê o óleo e você vê a água. Elas não se misturam. Ou seja, elas estão misturadas, mas não se dissolvem uma na outra. Então, nesse caso, aí nós temos exemplo de misturas heterogêneas. Já nesse outro caso, que nós temos a substância água, nós temos a substância sal. Ao misturar-se as duas, o que é que acontece? A água vai dissolver o sal. A água é o solvente e o sal é o soluto. Aqui, nesse caso, só dá para ver quem? A água. Não dá para ver o sal porque ele está dissolvido. Aqui nós temos o exemplo de uma solução. Essa solução também é chamada de homogênea. Homogênea quer dizer que a gente só vê uma fase. O que a gente vê, a gente chama de fase. Então, se a gente for ver aqui, essa de baixo é classificada como homogênea e essa de cima é uma mistura heterogênea, ou seja, dá para ver mais de uma fase. Então, nesse outro exemplo que a gente for ver aqui, ó, nós temos uma mistura formada por óleo, água e areia. Quantas fases, quantas partes diferentes dá para ver? Ó? Dá para ver o óleo, dá para ver a água e dá para ver a areia. Nenhum se dissolveu no outro. Então, nesse caso, nós temos o que a gente chama de 3 fases. Nós temos 3 fases, dá para ver 3 partes diferentes. E quantos componentes? Os componentes que a gente chama, no caso, são as substâncias. São quantas substâncias que a gente vê nesse recipiente? Então, ó, a substância óleo, nós temos a substância água, nós temos a substância areia. Nesse caso aqui, nós temos 3 componentes. Então, nós temos 3 fases e 3 componentes nessa mistura heterogênea. Se eu colocasse aqui, por exemplo, o álcool, ele iria dissolver. Então, também aqui não dava para ver o álcool, tá bom? Ele estava aqui misturado com a água, mas não dava para ver o álcool. Então, aqui nós tínhamos 3 fases, só que agora nós teríamos aqui 4 componentes, ou seja, 4 substâncias diferentes. Então, essa é a diferença de mistura homogênea para mistura heterogênea. Bem simples, homogênea só vê uma fase, heterogênea vê 2 ou mais fases, tá bom?